Nicole, Que? o que vai acontecer hoje? Eu não posso falar. Por quê? Eu não posso falar, a gente tá sendo observada. Aquele cara ali. Aquele cara ali tá te olhando. Aquele cara ali tá te perseguindo. Eu, hein? Stalking. Um conto de terror documental. Olá, estamos com mais um Cochicho de Coxia. Eu sou a Fernanda Viacava Eu sou a Nicole Corderi. e hoje nós vamos conversar com o pessoal da peça Stalking, um conto de terror documental. Estamos com a Lívia Vilela e o Paulo Salvetti. Bem-vindos ao nosso Bem-vindos. Cochicho de Coxia. Eu tô muito feliz de ter eles como convidados, porque eles são meus amigos. E eu já assisti essa peça. E sou muito amiga das diretoras também. Então tô muito, muito, muito feliz que vocês toparam vir conversar com a gente. A gente também tá feliz de estar aqui. Ah, que Sim, bom. obrigado por nos receber. Que bom. Bom, a gente gosta de começar pedindo para os nossos convidados falarem de forma sintética, como se fosse assim um resumo, do que se trata o Stalking e por que que o público tem que assistir, sabendo que eles vão estrear nessa semana. Lívia. Bom, o Stalking, ele fala sobre uma perseguição que eu sofri por vários anos. E a gente, depois de muito tempo de sofrimento, eu resolvi colocar em cena. Então, o Paulo me entrevistou, fez uma dramaturgia para a gente fazer juntos em cena. E todo mundo tem que assistir porque depois de 2021 o stalking virou crime na nossa legislação. Quando eu comecei a sofrer a perseguição não tinha esse crime de stalking. E a gente fala muito sobre os momentos de abuso, os momentos que muitas pessoas falam, mas será que é? Ah, é só uma pessoa apaixonada, em que a gente passa um pano para os momentos de abuso. Você está exagerando? Tá exagerando. Então é importante tanto para as mulheres verem, muitas mulheres assistem e depois falam, nossa, eu acho que eu sofri algo assim, então isso vai caindo a ficha, e principalmente para os homens, para eles também começarem a se observar e observar o que os amigos fazem. Exatamente. E você, Paulo, na perspectiva do autor, fala um pouco da peça. Bom, como a Lívia disse, essa peça foi escrita um pouco nessa demanda de tentar correr atrás de uma vida que eu também estava acompanhando. Afinal de contas, nós éramos amigos já durante todo esse tempo da perseguição, então era uma história que eu estava vendo ali pelos bastidores e também, né, nessa relação íntima com a Lívia. E em algum momento, quando a gente decidiu fazer disso uma peça, eu comecei a pensar em quais mecanismos eu poderia usar para ressignificar e transformar isso numa experiência teatral, que tem toda essa denúncia e essa problematização que a Lívia trouxe, mas também que tinha o nosso desejo de nos exercitar artisticamente, então o exercício de linguagem, de transpor essa ideia da vida para a ideia da cena. Então, para mim, o Stalking também, além de tudo isso que a Lívia já trouxe, também é uma experiência de linguagem em que a gente brinca com essa questão do terror. Brinca, eu digo, porque na peça, embora ela seja uma história real e seja enfim, tem a ver com essa perseguição terrível, isso que é dilacerante na peça, mas também tem um jogo, né, de tentar medir os limites disso com um certo humor, com uma certa graça, com um certo deboche, e principalmente um deboche, um sarcasmo, sobretudo do patriarcado. E então teve um exercício de a gente tentar brincar um pouco com essa ideia de pegar códigos da linguagem do terror e brincar também com revisões de contos de fada. Então, acho que é uma peça que também propõe uma experiência para o espectador e para a espectadora que a gente não vê tanto no teatro, que é essa experiência do terror e também, às vezes, passar por essas tensões que a gente passa assistindo um filme, né, de suspense, de terror, no cinema ou em casa, poder vivenciar isso um pouco no teatro coletivamente, né? Então, acho que também tem isso de legal na peça, assim. E quando que vocês decidiram que era um duo e não um monólogo? Eu não queria fazer um monólogo. Tá. Então, quando lá em 2017 a gente falou de trabalhar junto, aí eu falei pra ele assim, ai, escreve uma peça pra gente fazer junto, porque eu não quero fazer sozinha. E aí ele escreveu uma peça falando sobre abuso por baixo meio dos panos, não era exatamente ali
sobre o meu caso. Tá. E aí, durante a pandemia, em 2021, eu falei, Paulo, eu sei que você escreveu uma peça, mas eu queria falar da minha história. Mas eu quero você em cena comigo. Uhum. Acho que nunca foi eu nunca quis não ter a figura dele comigo. E não era qualquer outra pessoa, não. Era ele. Era o Paulo, sempre Sim. foi o Paulo pra mim. Sim. Nessa troca, nessa trajetória do stalking e essa vontade de trabalhar que começou lá em 2017. A gente se conheceu em 2015, mas a gente resolveu que queria trabalhar junto em 2017. Sim. E a gente estava trabalhando também numa sequência de projetos nos quais nós não estávamos em cena. Então, eu estava trabalhando como produtor, a Lívia estava trabalhando como assistente de direção, preparador corporal, e a gente estava um pouco nesse furor de querer estar em cena também. Então a gente pensou, vamos nos juntar, nós que não estamos nós que não estamos em cena nesses projetos que a gente está fazendo, vamos pensar em alguma coisa pra gente. Ah, que legal. E começou com essa ideia, né? Primeiro, tinha já esse viés da perturbação, do abuso, do assédio, no nosso desejo de falar, né, alguma coisa em cena, porque a Lívia já estava vivendo isso. Mas as coisas ainda não estavam, né, tão bem resolvidas, a gente não estava sabendo nomear exatamente todas elas. Então, eu escrevi uma primeira peça que era uma outra história, que tinha a ver com um caso do Freud. Era uma história a partir de uma personagem do Freud, uma personagem assim, uma paciente do Freud que ele transformou em personagem, que é a Elizabeth. Von R, né? Elizabeth Von R, que é uma mulher que tem uma série de somatizações corporais, denominadas pelo Freud de histeria, por conta de uma situação de abuso que ela viveu. E aí era esse o mote. E eu escrevi a peça, a gente começou a pensar, chamamos um amigo para dirigir nesse momento. E aí quando a gente fez uma primeira leitura, esse amigo disse assim, putz, essa peça aqui não pode ser dirigida por um homem. E a gente pensou, nossa, por que a gente está chamando um homem, né? E aí a gente pensou, putz, a gente tinha duas parceiras, a Rita no momento morava em Paris, então isso causava uma certa dificuldade, mas a Elisa estava aqui, Lívia teve um sonho, né? Foi. Depois que a gente já tinha decidido fazer o stalking, a gente convidou a Rita, mesmo ela estando em Paris, e aí eu sonhei que a Elisa me dirigia num espetáculo de dança. Aí eu mandei uma mensagem para ela e falei assim, Elisa, seguinte, me dirige no espetáculo de dança, porque assim, o meu sonho era você. E aí ela falou, Lívia, acho que é a mesma coisa. E se você dançar também no stalking, que ainda não chamava stalking, né? Mas que já era esse projeto. E aí eu fiz então e se forem as duas dirigindo, já que eu sonhei que uma estava dirigindo, e a gente já tinha chamado a Rita, e a gente conversou com a Rita, e aí ficou essa co-direção das nossas parceiras maravilhosas. Sim. Eu tenho duas curiosidades. Uma é de quando você sofreu esse abuso, né? De quando que você tomou a decisão disso virar uma peça? E depois de quando você teve a ideia, quanto tempo depois você conseguiu realizar a peça? Olha, quando eu decidi que eu queria falar sobre a minha história, foi, na verdade, num momento da pandemia. Em 2021, teve um momento em que a Dani Calabresa começou a falar sobre os abusos dela. Sim. E aí um monte de gente começou a gravar vídeos no Instagram falando dos seus abusos. E eu lembro de gravar um vídeo e falar, não é por aqui que eu quero falar disso. E foi nesse dia que eu mandei uma mensagem pro Paulo e falei que eu queria... se ele topava não fazermos a peça que ele tinha escrito, para ele escrever outra. E aí isso é quanto tempo, assim? Isso foi em 2021. E quando você sofreu essa... A minha perseguição começou em 2015, final de 2015, com uma escalada de 2017 para 2018, com um momento muito tenso em 2019, e ela ainda não terminou. Eu tô há 1 ano sem contato, né, sem notícias. Ele chegou a ficar preso por 8 meses, porque ele descumpriu uma medida protetiva. Eu tô dentro da Maria da Penha. Mas o processo criminal ainda corre. Então eu tive uma audiência e não teve ainda um veredito, não teve um final. Então eu continuo protegida pela Maria da Penha. Então foi isso. Dentro deste período inteiro de vida,
Em 2021 eu decidi que eu queria falar sobre esse caso e a gente estreou em outubro de 22. Até o que foi Stalking. rápido, né? Assim. Foi, a gente Pensando fez... em como o tempo acontece no teatro, né? Entre o sonho do projeto e a realização, o tempo foi rápido. E a gente entrou na sala de ensaio em maio de 22, começo de maio, e a gente fez um cronograma entre a gente que foi bem bom, assim, durante a semana. Eu também sou professora, assim como o Paulo, né? Eu dou aula de teatro numa escola. E aí, em julho, a gente estava de férias. Então, aí, em julho, a gente fez de manhã até o fim do dia ensaio todos os dias. O mês todo, todos os E dias. vocês tiveram algum aporte de algum A gente teve um apoio de uma instituição privada e que foi suficiente para pagar custos e tal, não uma coisa que... né? Custos de cenário. Custos elementares, assim, Sim. de estrutura. E estreamos no CCSP assim. Depois fizemos uma outra temporada independente no Cacilda. Eu fui nessa. Ah, você foi nessa, né? E aí o ano passado a gente ganhou um PROAC e pudemos fazer uma circulação pelo estado, assim, em algumas cidades do estado. E agora vocês vão estar em cartaz em São Paulo de novo. Isso. Maravilha. E perguntar mais uma coisa para o Paulo agora. Dentro disso, né, que é uma história que aconteceu, né, uma história verídica, dentro disso, o que tem de ficção? O que você colocou de ficção na sua personagem, na personagem dela? Bom, basicamente, a peça se divide em blocos, assim, né? Então, tem uma estrutura dela que é uma estrutura depoimental, que são as falas direto da Lívia com o público. Essas falas são quase todas a partir do próprio depoimento da Lívia e elas são quase todas verídicas, a não ser com um ajuste ou outro para, enfim, arredondar a dramaturgia. Mas, de fatos, basicamente, tudo ali é verídico. O que eu fui fazendo, esses personagens que eu faço uma série de personagens homens. Então, todos esses homens que foram passando por essa trajetória, não só o abusador em si, mas todos os outros. O chefe do trabalho, o cara da delegacia, enfim. Todos esses caras, eu tentei concentrar uma série de histórias que a gente tinha numa mesma figura. Então, por isso, a gente optou por fazer personagens que são bastante caricatos, porque eles carregam, são quase que protótipos de homens daquelas esferas, né? Então, por exemplo, tem uma cena que eu adoro na peça, que é a cena do escrivão, que é a cena em que ela vai dar o depoimento. E assim, as coisas que são faladas ali, elas todas aconteceram, mas elas têm uma potência teatral, porque elas estão concentradas ali, então... diversas coisas que aconteceram ao longo desses anos todos que a Lívia contou. Ficaram como se fosse numa única entrevista, numa única conversa. Isso, no mesmo dia, no mesmo encontro. Então, o processo de ficcionalização, ele está mais ligado, claro, a estratégias que têm a ver com a ordem, a sequência, né, e as curvas de dramaticidade, mas tem a ver com isso de concentrar, potencializar uma série de vivências em experiências, né, mais rápidas e tal. É mais ou menos por aí meu percurso criativo, assim. Tem uma pergunta para a Lívia. Nós somos todos atores aqui, somos atrizes também estamos em cartaz. Assim, sempre tem aquele frio na barriga antes de entrar em cena para qualquer espetáculo, né? E sempre assim será, segundo Fernandona, né? Você, para além desse frio na barriga, você está se expondo, é a sua história. O quanto que você pensa assim, tipo, e se ele aparecer aqui? No começo, logo que a gente estreou, lá em 2022, eu tinha isso muito forte dentro de mim. Eu tinha um medo muito grande, tanto que depois da primeira semana em que depois que a gente estreou, ele entrou em contato, ele me ligou. E aí eu... Ligou, oi Lívia, sou eu? Ele Stalker? ligou e eu não falei com ele, depois a gente trocou o WhatsApp, ele se identificou com um outro nome. Ah, tá. E no jeito de falar, eu sabia quem era, então eu deixei claro, escrevi o nome dele na mensagem, e na troca de mensagens ele acabou se entregando. Isso, inclusive, virou prova no processo. Foi ali que ele descumpriu a medida de proteção da Maria da Penha, porque ele não pode entrar em contato comigo por nenhum meio, nem comigo, nem com nenhum familiar meu. Tá. Mas tinha esse medo. E aí, depois que ele entrou em contato, toda a equipe ficou, meu Deus! Então, naquele momento, a gente chegou a contratar um segurança para ficar na porta. Ótimo.
E aí a gente começou a entender também que todo mundo da equipe sabia o rosto dele, porque eu dei uma foto para cada um deles, Sim. para todo mundo saber. Porque ele também já tinha aparecido em outro espetáculo no Recife, né? Sim, antes, né? Ele anos assistiu? Antes. Não. Nunca assistiu. Não, ele não pode. Eu tenho uma medida restritiva de 1 quilômetro. Que é quase impalpável, não tem como saber se ele está passando, mas é para dizer que você não pode chegar perto mesmo. Mas eu comecei a entender, Nicole, a gente começa a peça avisando a plateia de que se alguma coisa acontecer, a gente vai parar. Claro. E depois a gente retoma. Então, essa é, assim, cena 1, ato 1. A gente chega e fala, se você tá aqui, se alguém chegar, a gente vai parar, vai enxotar a pessoa e depois a gente continua. E a gente foi entendendo que as pessoas estão comigo. Claro. Estão comigo e o lugar que eu me sinto mais segura, na verdade, é fazendo essa peça com plateia. É. Porque eu sinto que tá todo mundo... Tá protegida. Né? eu São me várias sinto. testemunhas, né? Exato. E que estão ali do seu lado para te proteger. Claro. E depois da justiça ter demorado tanto, quando finalmente eu consegui alguma ação policial por uma tentativa de contato, por um contato que ele teve ali comigo, eu comecei, depois de tanto tempo, achando que, nossa, a justiça não funciona, eu falei, não, quer saber? Tá indo, demorou muito, foi muito difícil, mas teve um corte, teve uma ação. Né? Então, E como que era? O cara, ele dava aula no mesmo lugar que você? ele dava aula no mesmo lugar que eu, de uma outra matéria. A gente se conheceu no refeitório. E ele começou fora do espaço escolar, né? Ele começou a ir assistir as nossas peças. Em que ali o Paulo falou que ele estava fazendo uma produção. Inclusive, tiveram momentos em que ele chegou e falou assim, oi, lembra de mim? Tô eu de novo aqui. Então, ele começou a ir sempre assistir. Fez Não só- cursos, né? Fez Não cursos só as apresentações, também. isso que eu ia falar. É. Não só as apresentações, tipo assim, temporadas inteiras, às vezes, de todos os dias. Todos Aí os você dias. falava, Mas meu também- fã. É isso. Era o que me e a falavam. gente também pormenorizou isso num primeiro momento. Uhum. Nós, assim, que estávamos trabalhando juntos. Porque é essa coisa do, Lívia, eu trouxe um bombonzinho hoje, sabe? Sei, do Então, fã, né? É. Isso. É difícil, né, esse limite do... a questão do stalker é... Porque a gente tem hábitos de stalkear, né? Com Não nesse certeza, sentido é. do que é o criminoso. Mas, assim... Acha alguém interessante, vai procurar, nem é só interessado sexualmente ou amorosamente. É uma admiração, Às vezes mesmo, né? Nossa, a Né? Nicole É. tá fazendo uma peça nova, deixa eu olhar o que a Nicole fez. Enfim, a gente tem esses hábitos. Então, conseguir separar esse limite é... E eu lembro do momento em que eu delicado, comecei a né? ficar incomodada, o como a gente em grupo, teve um dia que eu falei pro Paulo, eu falei, Paulo, não deixa mais esse homem entrar na plateia? E ele falou, mas como que eu vou? Impedir. Ele legalmente, como compra. você faz isso, né? Porque como você vai impedir Ele alguém compra o ingresso, né? Exato. Ele compra É. o ingresso, como é que você faz? Então que você tinha essa dificuldade, e aí eu comecei também a me sentir... Será que eu tô louca? Porque assim, ele tá me incomodando Isso que eu demais. te perguntar, que horas que teve dúvida e que horas você tinha certeza que era realmente uma perseguição, né? Olha, É que ele passou de todos os limites. ele passou de né? todos os limites. É, Então, ele perseguiu a família dela. foi. né? Então, assim, teve um momento em que ele, assim, primeiro eu falava, não quero falar. Ele ia assistir as peças, eu era casada, então o meu ex-marido, eu pedi pra ele ir um dia no teatro pra ele falar, ô cara, você tá incomodando? E ele falava, não, claro, desculpa. E no dia seguinte lá estava ele de novo. Até que teve um dia, na instituição que nós trabalhávamos, ele correu atrás de mim. E aí, uma pessoa que trabalhava no local viu, e só depois que alguém viu, Como assim correu? Até... ele correu, ele tentou, a gente se cruzou, ele tentou falar comigo, eu ignorei, fingi que estava no celular. Eu ouvi ele dando risada atrás, conversando com a pessoa, falando, eu vou lá falar com ela. E ele correu e pegou no meu braço. Nessa hora eu levei um susto, eu gritei, voltei, e aí a pessoa olhou pra mim, muito assustada, e falou assim, nossa, mas esse professor é tão bonzinho, por que você tá assim? Eu falei, é bonzinho com você. E aí, depois disso que eu consegui contar pra esse colega, eu tive coragem pra falar com a direção. Só que isso foi no final de 2017. E aí, depois, na virada do ano, ele não estava mais no corpo docente.
E foi aí que tudo escalou. Porque até então, ele me encontrava na instituição, né? Então, cruzava comigo, às vezes não falava, às vezes fazia questão de falar comigo na frente de outras pessoas, porque aí eu me sentia acuada de não responder, porque aí eu que sou a grossa, eu que tô... Então, eu respondia o mínimo possível e saía. E aí, em março de 2018, ele começou a me ligar incessantemente, aí eu bloqueei e eu comecei a receber e-mails. Meus dados estavam na internet, eu tinha um site, atriz, Lívia, com meu e-mail, com meu telefone. E aí eu comecei a receber e-mails, primeiro de amor, com poemas, aí eu parei, aí eu não respondi, aí ele mandava um e-mail muito irritado, aí eu respondi dizendo, estou copiando meu advogado. E aí, depois disso, ele zoou o e-mail do advogado. Nossa. Vai assistir a peça que fala sobre isso. Eu acho que vamos não dar spoilers. Mas até que teve um momento que escalou a ponto de eu precisar fazer um boletim de ocorrência. A partir desses e-mails. E porque aí ele começou também na frente da casa da minha mãe, fazer serenata, ele começou a ir na frente da instituição. Gente, foi... ele começou a dar provas concretas de que ele tinha uma questão, um distúrbio emocional muito grave, né? Também. E esse diagnóstico não existe ainda, então eu ainda penso só como uma pessoa que está te incomodando. Exato. Agora, uma coisa bonita que você falou, que você se sente forte quando está no teatro, outro dia o proprietário do teatro onde a gente está fazendo, ele fez uma publicação e botou em números quantas pessoas tinham assistido a gente nesses meses todos, né? Pensa que esse cordão de pessoas que já assistiram vocês em todas as cidades que vocês já fizeram, nas temporadas e nas que estão por vir, são um cordão de segurança. Essas pessoas todas são testemunhas. Sim. Se esse cara chegar perto de você e fizer qualquer coisa, todas essas pessoas estão sabendo dessa história. Então, nesse sentido, o teatro é uma arma poderosíssima. Porque não é você com a sua noia de gente, será que eu tô louca? Tem um monte de gente agora que tá tipo assim, gente, se esse cara chegar perto, vamos atrás dele, né? E é isso que eu acho que a peça é muito importante, porque uma mulher que vai e assiste e sofreu um abuso, e a gente sofre abuso... O tempo inteiro? O tempo inteiro. A gente, quando sofre um abuso, se sente primeiro envergonhada, duvida da gente, se questiona. Acha que não foi bem assim? Acha que não foi bem assim, mas eu, por experiência própria, a partir do momento em que você decide, vai fazer um boletim de ocorrência e alguém te ouve e coloca aquilo no papel e isso se torna um documento, isso já te traz uma força. Claro. De eu fui creditada. Isso existe. Isso existe, Sim. Fui creditada, não preciso ter vergonha de falar porque ninguém é culpada de abuso. Quem é culpado é o abusador. Quem sofre, a vítima, não é culpada. Então, a mulher que assiste a minha peça me tem ali como uma porta-voz de falar, você não está sozinha, vai denunciar. Sim. Né? Sim. Quantos abusos forem necessários, tem que denunciar. Tem que denunciar. Certo. É que tem muitos que a gente duvida, né? A gente não entende muito bem se é um abuso, né? Claro que depois que vai ficando do tamanho como ficou, né? O seu, né? Você fala, é abuso, né? Mas, enfim... Bom, nosso segundo quadro, Ritos e Rituais. A gente tem muito interesse em conversar com os amigos atores para entender quais são as mandingas, o que eles fazem, como é que eles se aquecem, como entram em cena, do que vivem, como se alimentam. Esses seres são incríveis atores. O que vocês têm, assim, de ritual que é dessa peça? Bom, eu tenho... A peça começa pra mim ritualisticamente porque eu faço o sangue da peça na minha casa. E antes de ir pro teatro? Antes de ir pro teatro. E esse sangue estraga, porque a gente faz ele de um jeito como a gente usa um figurino branco, pra não tingir, a gente fez todo um experimento lá e eu cheguei num tal de um mingau de maisena, mas que estraga se deixar guardado. Então claro, tem que fazer todo dia. Diariamente. Então um pouco que começa fazendo esse sangue. A pessoa que chega na minha casa me vê lá num caldeirão. Com sangue grosso, escuro. E pra você que não viu a peça tem bastante sangue. Tem muito sangue, é sanguinolenta. Eu adoro. Mas no teatro eu acho que, enfim, a gente tem rituais básicos. Eu e a Lívia, a gente tem um costume de todos os dias passamos o texto inteiro. Ai, adoro. Eu adoro também. Geralmente passando o figurino, batendo o texto. Isso. A gente bate o texto inteiro. E a gente tem uma sequência independente de exercícios, cada um faz os seus. Algumas coisas parecidas, né? A gente faz exercícios de voz bem parecidos. A gente faz. Mas cada um pouco no seu tempo fazendo ali. o seu trabalho corporal.
Sim. Cada um faz. Às vezes a gente faz alguma coisa junto. Por exemplo, quando a gente fez no Sesc Santos, que era um teatro muito grande, o Paulo tem mais potência vocal do que eu. Então eu preciso correr atrás, comer muito feijão com arroz pra ter uma potência vocal. Então aí nesse dia eu falei assim, Paulo, vamos fazer aquecimento comigo, por favor, vamos lá. Mas geralmente cada um faz o seu aquecimento. Eu tenho sempre um olhinho de hortelã Ai, amo. pra dar uma cheiradinha antes, assim. Então, Aquela a gente abertura. rituais. eu sim. sempre tenho um olhinho, às vezes fala assim, Paulo, quer o olhinho, quer o olhinho. Vocês tentam colocar incenso? Vocês colocam incenso? Não. O incenso eu não Não. coloco, mas o olhinho tá sempre lá Sim. comigo nas minhas coisas. E a gente também sempre faz uma reunião de merda com todo mundo. A Todo gente mundo. Isso procura é legal saber. Todo mundo que tá na equipe. todo mundo todo da mundo equipe, chama reunião de chama a merda. galera. Reunião de merda. Como é que é o merda de vocês, gente? Às vezes tem uma preguiça, porque agora a cabine é muito longe, né? A gente Fala assim, faz mas tem assim. que ir mesmo, sim, tem que vir Adoro. todo mundo. A gente, Adoro. é com essa ideia de que a gente faz a peça juntos, né? Lógico. Parece sim. que a peça é feita em cena só, mas todo o teatro tá ali mobilizado pela peça, né? A gente faz um merda bem energético e tal, sempre tem uma coisa que ou eu, ou a Lívia, ou a Rita, ou a Elisa, fazemos uma fala que é uma coisa meio coach, Sim, Adoro. uma coisa de fazer vibrar, estamos juntos, Aham. vamos lá, e né, essa vibração de colocar todo mundo nessa mesma conexão. Uhum. E fazemos um merda grande, É. né? Isso é importante. Não fazemos a peça sem isso. Não, E a gente, e sou eu e o Paulo que contra-regra. Tudo tá contra-regrado em cena, a gente não sai de cena pra nada. Aham. Então a gente passa mais de uma vez lá conferindo se todos os A gente nossos tem muita objetos de coisinha, cena, a gente tem muito muita detalhezinho. coisinha. Então eu sou responsável por um lado, ele é pelo outro, Isso. mas a gente já sabe onde é, então a gente já meio que coloca e depois a gente vai e organiza. Alguém Confere. checa, né? Checklist. Checklist total, porque começar uma peça dessa que você não sai de cena tendo esquecido algo lá atrás, Ai, ai, ai. Já tá bom, aconteceu, né? já obviamente. aconteceu. Aham. De repente o Paulo sai Oi. e aí ele volta. Aham. Que era alguma coisa que precisava É. mesmo. Sim, eu olhei lá, não tinha um dos objetos. Eu falei, acho que dá, agora eu vou correndo. Boa. Porque tem momentos, né, em que eu tô mais no foco, tem momentos que é o Paulo que tá no foco, então daria pra dar aquela corridinha como ele fez uma vez, e é isso pra nunca mais acontecer. Aham. E além disso, o que mais já aconteceu assim de não esperado? A gente sempre, né? A gente ensaia tudo pra fazer a coisa do jeito que a gente programou. Mas assim, já aconteceu alguma coisa bizarra durante uma apresentação? Aquelas situações que você fala assim, gente, a gente para ou a gente continua? Não, continua. Recente, agora nessa circulação, a gente foi, enfim, essa coisa de viajar, né? Você vive condições muito diferentes, né? Então Sim. você chega num teatro que tem tudo que você precisa, você chega num teatro que não tem nada do que você precisava, então, enfim. E a gente foi para um teatro que, em tese, a gente ia poder fazer o básico 1 nosso de luz, porque a gente tem, né, uma série de possibilidades, né? Quando vai fazer Luz em da vários Super espaços. Gabi, né? É. Isso, a luz da Gabriele Souza, maravilhosa. Agora quem faz é o Felipe Stuck. E a gente chegou num teatro e assim, a galera da luz enrolada e não ia. E aí assim, 1 hora antes da gente começar a peça, disseram, não vai dar pra ter a luz. A gente, Oi? meu Deus, e agora? Vamos fazer sem. É super importante E a fica luz. super importante. E esse dia a gente fez a peça com a luz assim, procurando, ia pro lado, daqui a pouco acendia a luz. Mas o que aconteceu? Não tinha O equipamento? que aconteceu é que Não tinha alguém, de repente, pra gravar? Não, caía a luz do teatro, Isso, caía o teve- disjuntor. deu um problema no rack, na verdade. Ah. E o rack não estava suportando, então não ia dar pra gravar tudo e deixar Entendi. tudo ligado, então a gente teve que fazer só No com umas manual. pares. E o LEDs mais que são que simples puxam um possível. pouco. A gente Sim. tinha, na verdade, naquele dia, acho que uma geralzinha à frente e umas as corzinhas. cores do LED. Foi só. Isso. Mas teve tinha um- um vermelhinho no final. Tinha. Tinha um vermelhinho Porque, desses LEDs. porque o LED, eles conseguiram colocar o azul, que tem 1 hora, conseguiu colocar o vermelho, conseguiu colocar o rosa 1 hora e o Stuck amarelo. arrasou. As cores existiam, mas era isso. Era a frente geralzinha que acendia, apagava. Aí eles ainda falaram assim, talvez não tenha blackout. Ai. E a gente precisa do blackout. A gente fez assim, tudo bem, a gente faz sem. Aham. E deu o blackout, graças a Deus. Deu. Ai, que bom. Mas sim, teve o vermelho, só que com menos intensidade. Ah. não- foi A simples. gente sempre. A história tá aí, né? Sim. Sim. Sempre dá pra contar. Claro que perde algumas graças, algumas coisas, né? Um mistério, né? Mas
Total. Não, e tem O uma teatro coisa são os atores, né? Exatamente. Tem uma coisa que a gente fica pegado às vezes, né? Marca de luz, uma... Total. Mas na real, a assim, gente- a Rita mesmo nesse dia, a Rita que estava acompanhando, a Rita falou assim, gente, quando a gente ensaia lá no IBT a peça, eu vejo lá, eu acho linda, incrível. Então, E não tem Sem luz tá ótimo, não tem luz nenhuma. sem Então, nada. É isso. então vamos acreditar que é isso, né? A gente consegue fazer também. E já fizemos. aconteceu alguma vez de. Bom, são vários blocos a peça, né? A gente vai acompanhando um thriller policial, né? Uhum. Já aconteceu alguma vez de alguém pular um bloco, passar pra frente e voltar? Ou sempre foi feito tudo bonitinho na mais perfeita Sempre ordem? Nunca foi aconteceu, feito né? tudo direitinho. A gente não pode fazer a mesma coisa. Mas dá certo, a gente volta, vai, conta a história. Não, quando dá aquele branco, né? Ai, é horrível, né? Às vezes muda uma fala ou outra, né? É, uma falou outra. Eu tenho um problema que o meu dramaturgo tá em cena comigo. Mas a gente tem uma coisa muito boa que é a gente tem que subir placas, eu tenho que subir as placas com os anos. Sim. Então isso ajuda. já Vai ajuda criando, muito. né? É uma linha cronológica. É uma linha Isso, é uma linha cronológica. Lógico, Então, lógico. É o que aconteceu em 2015, daqui a pouco é o de 2016, daqui a pouco ele fala do 17 e eu ponho, daqui a pouco eu falo do 18, Aham. 19, pum. Não tem muito como pular um E ano. vocês estrearam muito maduros, né? Sim, acho que sim, né? Eu A acho. gente também, das peças que eu fiz até hoje, acho que essa é a peça com maior regularidade, assim, no sentido de nunca pulamos um negócio, nunca perdemos uma parte, teve nunca. sempre... Acho que isso também tem a ver, essa coisa de a gente ter ensaiado... eu nunca tinha feito uma peça assim, ensaiando todos os dias durante um mês, o dia inteiro. Isso deu uma Nossa, é sustância, muito assim, legal, sabe? né? Os europeus fazem muito isso Pois de é. residência, né? A Tem Rita só acabou 10 trazendo essa dias. ideia. É. Por isso também, como a Lívia falou, né? Tinha essa história de a gente ocupou esse tempo das nossas férias e também a Rita estava morando em Paris ainda. Então a Rita veio e ficou um mês, então a gente fez Era o tudo que ali. tinha, né? Era o que tinha. aproveitar, né? E aí a gente deixou a peça pronta, só que ainda a gente levou uns 2 ou 3 meses para estrear. É, a gente estreou Então a em gente outubro. continuou ensaiando. Ótimo. com Ó, passando Elisa. o texto, né? Então quando a gente E estreou, como a é gente ser tava... dirigida por duas diretoras? Foi muito legal, porque elas têm... A Rita brinca que a Elisa organiza e a Rita vem e desorganiza. Então, a Rita, as duas têm uma energia que se complementam. Uhum. A gente trabalha muito bem juntos, né? E, Uhum. Então, tem muito o olhar de uma, depois o olhar de outra. E, eu não sei, gente, foi muito especial, assim, ter as duas com olhares diferentes e com Aham. conduções diferentes, mas elas também se conversavam muito. Sim. Mas foi muito interessante ver a sensação da Elisa, a Rita fazer... Aí a Elisa ia organizando o que tava... Aham. O que foi levantado. Aham. assim. Sim. Que legal. E a dramaturgia foi construída junto com o ensaio? Ou Ou já você existia? fez a dramaturgia e aí ensaiou aquilo? Isso, eu fiz a dramaturgia, a minha ideia era, como vou estar em cena, né, eu não quero também ficar com um olhar sempre de dramaturgo, né, então eu escrevi a dramaturgia toda, mas porosa a ajustes, óbvio, porque a gente estava ali, todo mundo criando juntos, então, Claro. obviamente que um monte de coisas, por exemplo, eu trazia a dramaturgia, a gente sabia o que ia ser a cena do dia, mas essa cena também era improvisada junto com o texto, então surgiam outras coisas que depois eram incorporadas. Então, tinha uma base ali e a partir dessa base, outras coisas Se foram vocês se fossem incorporando. publicar hoje o texto do que vocês falam todo dia, ele Ele bate existe. com o que você escreveu? Sim, sim, porque lá depois a atrás? gente foi, né, atualizando e o Tá. texto, sim. Tanto é que a gente fez uma última revisão um dia que teve, a gente fez uma apresentação ano passado que teve legenda em inglês, então para fazer a tradução precisava, Claro, o tem texto tá certinho, então acho que hoje em dia ele tá, Tá bem né, certinho. tá bem. Não, e é muito louco isso da dramaturgia, né? Porque depois que o Paulo me entrevistou, a gente marcou um dia, eu, Paulo e Elisa, pra eu ler a dramaturgia. E eu lembro da sensação de ler e falar: gente, é muito minha história mesmo. Será que a gente vai fazer? Será que isso vai ficar bom? Eu lembro Você lembra desse dia disso? dessa sensação. Aí, e vocês assim, Lívia, Lívia, mas Deixa eu te contar uma confia. coisa. é a sua história mesmo. Essa história mesmo. Lembra que você falou que não queria fazer a peça do Freud? Então, eu assim, mas gente... E aí foi muito louco, porque depois que a gente montou, né, então a gente montou tudo que o Paulo escreveu, só o final, né, que não tinha, foi Isso. uma criação coletiva, a partir de uma cena que eu criei durante a pandemia. Eu fiz um processo com o pessoal do 19, né, e aí eu levantei uma cena que eu falei: gente, essa cena eu queria que ela entrasse na peça de algum jeito, e ela acabou virando o final. Sim, Não do mesmo jeito, mas a gente Aham. construiu juntos.
Mas essa sensação de ler a minha história, eu ainda guardo essa sensação de falar. Meu Deus. E aí, depois que a gente criou tudo, claro, a gente fez um ensaio aberto que eu falei, minha advogada tem que assistir, porque eu quero ter certeza que eu não vou ser processada. Boa. E aí ela foi assistir e falou, Lívia, você não fala nada? Podia É. ter sido uma ficção, tá ótimo. E já aconteceu de alguém, não o ser humano em si, porque ele não pode chegar perto de você, mas de alguém que conheça ele, ou de chegar pra falar alguma coisa do tipo. Não digo assim, não façam isso, mas nossa, eu conheço ele, nossa. Não, Se ninguém. alguém né? foi, acho que não, né? Não, eu tive... Ah, sim, talvez alguém que conhecia ele, sim. Eu tive ex-alunos, né, desse lugar que E eu eles dei aula. identificaram. Não identificaram, mas eles chegaram pra mim e falaram, foi onde eu estudei, né? E aí eu fiz um, foi. E quem é? Tipo, É, não vou falar. precisa. não precisa, não É, não precisa. Não, Mas, é. foi onde eu estudei? Foi. E tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Sabe, teve isso. E dentro desses dessas mandingas e rituais e preparações, você tem algum método para decorar ou cada peça você decora o texto de um jeito? Olha, eu geralmente decoro muito a partir do corpo. Eu sempre trabalhei com o corpo, né? Eu venho da técnica clausviana, fiquei muito tempo com a Lu Carion, estudando a técnica clausviana. Então, para mim, o fazer do corpo já me faz lembrar. Mas nesse espetáculo, a Rita trouxe uma técnica dela, em que a gente fez bastante, de escrever a primeira letra de cada palavra. Mnemônica, né, que chama? Isso. Então isso De fez... cada palavra De cada da palavra. peça? É. Isso, daí você vai seguindo A ali Rita é a frase. louca dessa técnica. Isso pra fazer a frase assim, frase exata, exata. né? Sem perder nenhuma palavrinha e nem mudar, sabe? Então, no meu caderno dos ensaios, eu tenho páginas e mais páginas só com De letras. Eu já decorei assim algumas vezes. Nunca ouvi falar Funciona. desse jeito. Eu já decorei. Porque aí Ele fica você lembrando, ele você foi para lembra. casa. Isso. Porque aí você vai lembrando. Mas, então, eu usei isso. E pra mim foi muito difícil decorar também, bem certinho. Por quê? Porque o Paulo usou frases minhas. E eu sempre contei a minha história, cada vez de um jeito. É sempre parecido, Sim. mas cada vez eu uso uma palavra. Claro. E uma hora eu falei, não, Olivia, para de usar as suas palavras, eu tenho que decorar a palavra que ele escreveu, que foi a que você falou naquele dia. Decora. É isso. É mais fácil, porque senão o cérebro não vai para outro lugar, né? Isso, é. E você, Paulo, tendo escrito, como é que foi decorar? Não sou muito bom de decorar, não. Sempre, ainda mais nesse processo de ser. Era rápido, né? Tinha essa coisa boa de ficar um mês trabalhando, mas também essa coisa de. Todo dia tinha que Você tem levar que uma render, cena né? nova e tal, né? Mas eu uso duas estratégias. Uma é de escrever, eu fico escrevendo. E a outra é de gravar áudio e ficar escutando no automático, assim. De esquecer até o que é, e você fica aquelas palavras, ele foi, lavando louça. Eu tenho a técnica da bolinha, eu fico blá, 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 sem nenhum significado, nenhuma palavra atribuída a nenhum significado. Eu só sei a ordem das palavras. E é bom, né? Porque daí porque às vezes. Você quando coloca a intenção que você quiser depois. Isso, porque depois quando você grava já numa intenção, fica aquela. Se você sabe só a sequência de palavras, muda a intenção, você consegue ainda mais, né? saber, né? Mais, Mas né? o áudio é Exato. bom também. Eu fiz muito isso andando de carro. Eu pus o carro e saí andando, ouvindo eu mesma falando. E aí você começa a falar junto, né? É. E beleza. Conta pra gente, fala aí todo o serviço aí da peça. Bom, gente, a gente estreia sexta-feira agora, na Companhia da Revista, aqui na Alameda Nortman. Ingressos R$40, meia 20. Sextas, sábados e domingos. Sexta e sábado às 8 da noite. Domingo às 7 da noite. E tá à venda pelo Simpla. E a gente Sexta-feira é dia... Sexta-feira, dia 7. 7, 8, 9 de março. Dia 8 de março, inclusive, Dia da Mulher, estaremos em cena falando sobre Que lindo. stalking. E depois 14, 15 e 16 de março, 2 semanas seguidas, logo depois do carnaval. Isso. E eventualmente, se alguém estiver assistindo o programa depois disso, porque o programa fica disponível, né? Total. A gente logo em seguida vai fazer também uma temporada na Funarte, que ainda não tá Olha. com o serviço totalmente certo, mas dá pra acompanhar pela nossa página, que vai ser em abril. A nossa página no Instagram é stalking_teatro. E lá vai ter as informações, enfim, dá pra também saber mais coisas sobre a peça e por onde passamos, fotos e tudo mais. Aproveita e fala os Instagrams de vocês. O se meu quiserem. Instagram é @polsalvete.
O meu Instagram é Livia_VT, mas ele é fechado, porque veja, eu tenho um stalker. É. Tá certo. E além do stalking, como esse quadro é para vocês venderem o peixe de vocês, tem outras coisas que vocês queiram vender? Aproveitem. Deixa eu falar um pouco desse nosso coletivo também. Boa. Então, essa peça é a primeira peça oficial, assim, disso que a gente hoje chama de Teatro de Estilhaços. Então, o Teatro de Estilhaços é formado por mim, Paulo Salvetti, Lívia Vilela, Rita Grillo e Elisa Volpato, que são as duas diretoras. E nós 4, então, já trabalhávamos juntas antes, em um outro coletivo. E essa foi a peça, então, que nos organizou nessa nova composição. E dentro do Teatro de Estilhaços, eu agora estou fazendo um novo projeto chamado Cópia Exemplar, no qual eu estou trabalhando como assistente de direção, e é um solo da Elisa Volpato, escrita pelo Guto Portugal. Que legal. E dirigida pela Tainá Dada, que é uma diretora que eu e a Elisa tínhamos trabalhado quando a gente morava em Porto Alegre. E a Tainá agora mora em Portugal, então a gente está fazendo um processo de direção remota, mas que vai ter uma mostra de trabalho também agora no dia 23 de março, no Farofa Processo, que é essa off-meet aí que a Corpo Rastreado, que produz os nossos trabalhos, organiza. Também organiza. Que legal. Isso. Mais Lívia, alguma quer falar coisa? mais alguma coisa? Você tem um peixe bom pra vender aí, hein? Gente, eu também sou terapeuta corporal. Adoro! Eu faço uma técnica que se chama ROLF, método ROLF de integração estrutural. É um trabalho que ajuda no alinhamento do corpo. Minha cliente fez em 2021. Rofiana. Fiz as 10 sessões e voltei depois. Fez as 10 sessões e as Muito pós-10. bom, né? E o meu Instagram aberto sobre esse trabalho é liviavilela.rolf, R-O-L-F. Então esse é um peixe bom que eu posso vender. Muito bom, é um peixe maravilhoso. Acho que é Muito isso, bem. gente. Muito obrigada. Legal. Sucesso, vida longa, Merda stalking, pra você. merda. Então, ó, Merda. sexta, sábado e domingo espero vocês lá. E merda pra vocês também, que trabalho legal isso, né? De a gente poder ter esse espaço pra falar e ter ele aberto pra outras pessoas conhecerem. E isso também- trocar intimidades, né? Às vezes a gente Isso. fica tão fechado nos nossos grupos, ou no nosso teatro, ou no nosso fazer teatral, né? É tão importante pra gente, é tão rico pra gente como atriz ouvir, né, dos outros Sim, atores, e como é que eles articular estão redes, fazendo. né? É, total. Ou a gente às vezes só Parabéns pra conversa vocês. depois da peça de vocês, vai lá, conversa um pouquinho. Rapidinho. E tanta gente, né? Tantos alunos se formando agora como atores, que às vezes não sabem muito como é mesmo fazer teatral. Eu, quando me formei como atriz, eu não sabia exatamente como era. É Aham. bom também para ter É, esse esse espaço. tipo, exatamente. Divulga aí também com seus alunos, né? Eu acho que é isso. É pra quem tá chegando entender o que rola na coxia. É isso. É isso Isso aí. Muito obrigada, gente. Valeu, obrigado. Valeu, até a próxima. Até a próxima.